a maioria de nós, ouvimos talvez algumas dezenas de vezes esse exemplo, tanto na igreja quanto fora da igreja, né? Então, sempre que eu estou incumbido da tarefa de fazer a reflexão bíblica com vocês, tem sido um desafio enorme, porque muitos dos textos dos evangelhos, e esse em especial, talvez tenha sido ou tem sido base para uma gama de reflexões evangélicas na construção daquilo que nós chamamos a ponte entre eu e o meu próximo. E também tem um dado importante, é que a visão do bom samaritano nos ajuda a construir uma identidade cristã. Que ser humano que nós queremos ser? Essa é uma pergunta categórica para nós que faz toda a diferença. Que tipo de ser humano nós queremos ser? Eu também prolongo um pouco mais, aí digo que tipo de sociedade nós queremos viver, que tipo de relações nós queremos ter com a criação de Deus. Então, esses parâmetros, a inauguração desse processo se encontra nessa parábola do bom samaritano. A inauguração da pergunta de que humanidade nós queremos, de que ser humano nós queremos ser, de que maneira esse ser humano quer viver em relação ao seu semelhante. Então nós vivemos tempos desafiadores, meus irmãos e minhas irmãs, marcados por crises econômicas, conflitos políticos, desigualdades sociais, chantagens internacionais e pressões sobre a soberania dos povos. Nesse cenário complexo, somos chamados a refletir profundamente sobre o nosso compromisso com a comunidade cristã. Nossa fé, alicerçada na tradição cristã viva, nos ensina a olhar o mundo com uma perspectiva crítica e uma prática de amor ativo. Uma fé que se enraiza no nosso ser e que se revela nas nossas atitudes, na nossa vida, no encontro e na resposta concreta ao que? Ao sofrimento humano. É uma fé que se encarna no mundo, que escolhe aproximar-se para curar, para proteger, para transformar. Mas antes de ouvirmos a palavra do bom samaritano, é importante refletirmos sobre uma provocação filosófica contemporânea. A famosa frase, o inferno são os outros, do filósofo Jean-Paul Sartre. Morreu no milênio passado, na década passada, no século passado, no século passado, e que sugere que o outro é ameaça à nossa liberdade, pois o seu olhar nos aprisiona e em sua peça, uma peça que ele apresentou entre quatro paredes, os personagens descobrem que o castigo eterno está na convivência forçada, onde cada olhar denuncia e julga. Mas o sermão de hoje oferece outra resposta. O outro, a outra, não são o inferno ou os infernos. O outro e a outra são a revelação de Deus. Eu trago
também para o nosso debate com a filosofia moderna, um outro filósofo que também morreu no século passado, chamado Levinas, um judeu, que também viveu na França, dizia que o rosto do outro e da outra é o primeiro apelo ético. Ele nos convoca a sair de nós mesmos e a responder, a ser responsáveis. O samaritano da parábola não pergunta quem é o homem ferido. Ele vê, ele sente e ele age. Assim a fé cristã nos chama à misericórdia. Não ao medo, à proximidade, não à indiferença. A fé que se torna o próximo responde à convocação do próximo, não com julgamento, mas com esperança. O próximo não é o inferno. O próximo é para nós o caminho para o reino de Deus. Nesse início de noite, a Escritura nos convida novamente a ouvir a parábola do bom samaritano. Não é apenas uma história conhecida, é um texto que questiona profundamente nossa maneira de ser igreja e de viver a fé. No nosso cotidiano, principalmente e especialmente nesses tempos difíceis. E nós temos que afirmar, o texto nos inspira a um tema específico. É uma fé que se torna o próximo, o semelhante, a semelhante. É a essência da nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, somos confrontados pela imagem poderosa de quem? Do profeta Amós. Deus aparece segurando um prumo, uma ferramenta usada para medir se uma parede está reta ou não está reta, ou está torta. Deus usa essa imagem para nos ensinar que Ele avalia a justiça e a retidão do nosso modo de viver. Ele não ignora injustiças sociais nem religiosidade vazia. E complementa o Salmo 82 essa ideia, mostrando Deus questionando os governantes e líderes religiosos sobre o compromisso com a justiça e o cuidado com os mais fracos e necessitados, conforme nós temos. Uma fé que se torna o nosso semelhante, a nossa semelhante. É também aquela que valoriza profundamente a nossa tradição de serviço cristão, a nossa liturgia, reconhecendo a sua importância para a nossa vida. E nesse sentido, é um espaço simbólico, é real, onde somos formados como o corpo de Cristo. Ao cantarmos, orarmos, confessarmos e ouvirmos a palavra, a fé se acende em nós. A cada culto somos lembrados que Cristo se fez próximo e que, por isso, nossa fé também deve tornar-se proximidade. O serviço, a liturgia, nos treina no amor, nos ensina a ver, nos convida a quê? A cuidar. O livro de Deuteronômio nos lembra que essa palavra de vida, justiça e compaixão não está distante, nem fora do nosso alcance. Aliás, ela está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir, conforme diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Isso significa que não há desculpa para a omissão, pois o Evangelho está ao alcance das mãos, ao alcance do amor que decide se tornar o quê? Próximo, semelhante. No Evangelho de Lucas,
encontramos um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Esse doutor pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sempre mestre sábio, responde com outra pergunta: como é que você lê a lei? O doutor da lei responde corretamente, enfatizando o amor de Deus e o próximo. Porém, querendo limitar o seu compromisso, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Uma fé que se torna o próximo não aceita, de forma nenhuma, limites artificiais do amor. Jesus responde com a conhecida parábola que desconstrói totalmente essa ideia restritiva. Ele narra a história de um homem que, ao descer de Jerusalém para Jericó, é atacado por ladrões, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Um sacerdote e um levita, ambos representantes da religião oficial, veem o homem caído, mas seguem o seu caminho sem ajudá-lo. Talvez estivessem com pressa, preocupados com outras coisas que impediram ele agir, ou eles agirem. Eles têm fé, mas uma fé sem ação, uma fé sem compaixão, sem misericórdia. Então, o samaritano passa pela mesma estrada. Para os judeus na época, os samaritanos eram considerados inimigos, pessoas que estavam fora de qualquer senso religioso, ou seja, do senso comum, da ortodoxia daquele tempo. No entanto, é exatamente esse samaritano, alguém improvável aos olhos religiosos da época, que se torna o próximo. Ele não apenas se aproxima, mas assume o risco, se compromete, encarna o cuidado. Ele vê o homem ferido, sente misericórdia, cuida das suas feridas, coloca-o sobre o seu animal e leva a uma hospedaria, paga todas as despesas para a sua recuperação e ainda deixa o cartão de crédito para que, se houvesse mais despesa, pudesse ser compensado. Uma fé que se torna o próximo nos desafia profundamente, perguntando ao doutor da lei: qual dos três foram o próximo? A questão inicial, quem é o meu próximo, é substituída por uma outra pergunta mais profunda e pessoal: de quem eu me torno próximo? O próximo não é definido pela sua identidade, mas pela minha escolha de me aproximar, amar e cuidar. Essa é a fé que Jesus ensina. Uma fé sem fronteiras que se aproxima da dor e do sofrimento do nosso semelhante. Lá na carta aos Colossenses, que faz parte também da nossa liturgia, nos lembra que somos chamados a uma vida que transborda em boas obras e conhecimento de Deus. É o capítulo 1, versículo 10. Uma vida que cresce em força, paciência e gratidão, porque se fundamentam na libertação e na luz do reino de Deus. Esse reino não é teoria, mas é prática. Não é discurso, mas é aproximação. Por isso, a fé cristã amadurecida é aquela que se torna próxima, porque reconhece no semelhante a imagem de Cristo e porque vive sob o senhorio de Cristo encarnado, que se fez próximo de todos e de todas nós. A nossa tradição cristã, especialmente como se expressa nas igrejas reformadas, sempre nos ensinaram que a fé e a prática caminham juntas. Essa convicção tem sido reafirmada pela nossa comunhão mundial de igrejas reformadas. A comunhão de igrejas reformadas tem 140 milhões de cristãos, presbiterianos, reformados, congregacionais e independentes. Está em 108 países do mundo.
portanto, é uma reflexão de uma comunhão mundial. Não é o nosso Vaticano, porque nós não temos em hipótese nenhuma isso. Mas é a aliança de igrejas que querem fazer com que o testemunho seja expresso no mundo, na sua caminhada comum. E essa convicção tem sido reafirmada da fé e da prática, especialmente na Declaração de Acra, em 2004, que afirma: cremos que a economia deve estar a serviço da vida, não ao contrário. A fé não pode se restringir à esfera privada. Somos chamados a uma fé pública, comprometida com a transformação das estruturas sociais e econômicas. Um exemplo disso é a proposta de tributação das pessoas muito ricas e da especulação financeira, conforme defendida por muitos movimentos ecumênicos no mundo todo, em favor de uma justiça fiscal. Essa proposta representa a ideia de que os mais ricos devem contribuir de forma proporcional para uma sociedade mais solidária. Trazendo para o nosso contexto, isso significa construir um sistema justo de tributação que combata privilégios e financie políticas públicas para os mais pobres, mesmo quando isso provoque resistência ou tentativas de pressão de potências estrangeiras. Eu não estou falando do governo Lula, eu estou falando da minha igreja no mundo todo, em 2004, proclamando que nós temos que ter justiça econômica para que haja igualdade e justiça neste mundo, como testemunho. Uma fé que se torna o próximo é também uma fé que não criminaliza e nem exclui. Não podemos nos tornar próximos de alguém que julgamos indigno. O próximo não tem identidade fixa nem rótulo. É quem está diante de nós precisando de cuidado. O samaritano não perguntou pela origem, religião ou história daquele homem caído. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou. Assim também devemos agir. Uma fé que se torna o próximo é uma fé ativa, é uma fé comprometida. Deus continua segurando o seu prumo, medindo a nossa retidão, verificando se os nossos muros são retos, avaliando se a nossa fé se traduz em ações concretas e comprometidas. Somos chamados, portanto, a sair daqui com renovada coragem, dispostos a sermos agentes dessa fé verdadeira que se aproxima, que cuida e que transforma. Jesus ainda hoje nos diz claramente: vai, faze tu o mesmo. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos fortaleça nessa caminhada de proximidade, de justiça e de compaixão. Uma fé que se torna o próximo. Essa é a lição de hoje da parábola do bom samaritano. E eu estava concluindo esse sermão, lembrando que esses dias de pregação que eu tenho essa tarefa, que o reverendo Daniel me concedeu o privilégio de ocupar a sua tribuna, tem exigido estudo. Fazia muito tempo que eu não lia isso. Ler filosofia de Levinas e Jean-Paul Sartre, eu vi no seminário essas duas referências. Eu lembrei a hora que eu comecei o sermão, mas que ideia que nós temos de ser humano, de humanidade? Que ideia que nós temos sobre a humanidade que nós queremos construir? Que ideia o nosso testemunho de ser humano vai se posicionar diante de tantas variáveis de comportamento que aniquilam a humanidade segundo a semelhança de Deus em Jesus Cristo? Na outra sorte, quem é o meu semelhante, a minha semelhante? Tratar como um desejo de tratar o meu semelhante, a minha semelhante. A Bíblia, volta a reafirmar, já disse aqui uma vez, quando nós oferecemos as nossas esmolas
a alguém, não é o que nos sobra, gente. Não é o que nos resta. Mas é o esforço digno de fazer o meu semelhante a minha semelhante igual a mim. E quando eu invoco o texto de Acará, de 2004, em que a nossa denominação, os presbiterianos reformados e congregacionais independentes no mundo inteiro, pede justiça tributária, é exatamente com esse interesse, na visão do meu próximo, que ele seja, que ela seja igual a mim. E o livro de Amós, em especial, foi o meu primeiro sermão, que a gente chama sermão de estilo. Fiz diante do meu presbitério, no ano de 1991, no dia 19 de março. Minha mãe, todos presentes, os presbíteros, tinham um relator. Naquele tempo, o velhinho era duro na avaliação de um sermão. Se você falasse algum tipo de coisa que não era muito do conhecimento deles, eles apontavam. Aí, antes de se aprovar o culto, acontecia, terminava o culto, reunia aquela comissão e dizia o seguinte: olha, o jovem seminarista precisa dar mais um pouquinho. Isso aí não está dizendo aquilo que você falou. Ou, não, você foi íntegro na exposição da palavra de Deus. Aprova, com ressalvas ou não aprova. Essa exigência do estudo da palavra de Deus, da palavra que encaminha a nossa vida, a transformação do mundo, é o que nós fazemos aqui, nessa noite, nesta comunidade, na esperança de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde profundamente.